aleluia, conquistando coisas novas, de ver você vivendo experiências novas, não experiências ruins, mas experiências boas, tanto experiências na palavra de Deus, tanto como experiências através, aleluia, de coisas espirituais, como experiências boas na terra, aleluia, né? Situações dando certo, enfim, respostas chegando. Deus se alegra disso. Deus, Ele sempre quis e sempre, aleluia, pensou no melhor para mim e para você. Então, se eu tivesse que dar um nome para essa pregação hoje, eu daria assim, ó: de que lado você está? Esse é o nome que eu daria à minha pregação de hoje. De que lado você está? Porque estamos vendo, meus irmãos, que o braço forte do mal, aleluia, é o entretenimento. Esse é o braço forte do mal, é o entretenimento. E nós estamos vivendo um tempo de tanta tecnologia, irmão, de tanto entretenimento, que essas coisas têm afastado as pessoas de Deus. Então nós precisamos entender que a Bíblia é o livro mais atual de todos os tempos. Não, pastor, a Bíblia foi escrita há 2.500 anos atrás. Sim, mas ela fala conosco até nos dias de hoje. Amém? Porque ela tem esse poder de transformar a vida do homem. Jesus mesmo disse que a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia. Antes vai fazer aquilo que apraz o coração dele. Então, a palavra de Deus, ela não cai no chão. Ela sempre vai permanecer, para que haja testemunho daquilo que está escrito aqui, através da sua vida e dos milagres que vão alcançar a sua vida. Então, se eu tivesse que dar um nome a essa pregação, seria: de que lado você está? Entenda uma coisa nessa noite: Deus, Ele trabalha com soma e com multiplicação. Entenda, Deus trabalha com a soma e com a multiplicação. Amém? Quando nós olhamos isso à luz da palavra de Deus, na Bíblia, em Lucas capítulo 9, versículo 10, até o versículo 17, nós vamos ver a multiplicação dos pães. Jesus está ministrando a palavra, uma grande multidão se achega até Jesus para ouvir a palavra. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Quando nós estudamos isso a fim, nós chegamos a cerca de 25 a 30 mil pessoas que estavam aquele dia ouvindo Jesus pregar a palavra. E Jesus então chama os seus discípulos e fala para eles assim: olha, já é tarde. Os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, já é tarde. E essas pessoas estão distantes de suas casas, não há nada por aqui por perto. Então despede elas para que elas possam voltar, para que elas possam se alimentar, enfim. Jesus, na maior naturalidade, como se fosse uma coisa normal para ele, e era, e é, até nos dias de hoje. Ele vai dizer aos seus discípulos: dá vocês mesmos de comer para eles. Os discípulos olharam um para o outro, porque ainda eles estavam em processo de transformação. Os discípulos só foram totalmente transformados na ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando Jesus ressuscita e depois Jesus volta para o céu, eles começam a andar pela fé. Aí eles foram transformados, se tornaram mesmo
aleluia, aqueles homens cheios do Espírito Santo. Porque enquanto estavam com o Senhor Jesus, meu irmão, havia discípulos ali que até duvidavam de Jesus. Havia discípulos ali falando assim: olha, Jesus está querendo voltar para Betânia, só porque o amigo dele morreu. Mas Jesus se esqueceu que nós quase morremos apedrejados lá. Ah, mas o mestre mandou a gente voltar para Betânia. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para morrer junto com ele. Olha o pensamento de alguns discípulos. Quando Jesus diz da maior naturalidade, da maior normalia, na maior tranquilidade aos discípulos: olha, alimenta o povo. O que eles disseram? Senhor, não dá. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sabia que havia 5 pães e 2 peixinhos. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jesus queria que pelo menos aqueles homens que estavam ouvindo a sua palavra usassem a sua fé. Deus espera de mim e de você, pelo menos por um dia, por uma hora, ou por alguns minutos ou instante, que você use a sua fé. A palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus pegou os pães, Jesus pegou os 2 peixes, deu graças ao Pai, orou, entregou para os discípulos. Eles colocaram pedacinhos repartidos em 12 cestos e saíram para alimentar 30.000 pessoas. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que alimentou as 30.000 ao ponto de ninguém mais aguentar mais comer. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Deus trabalha com a multiplicação. Deus trabalha com a soma. Entenda isso. Jesus escolheu 12 homens para começar seu ministério. De 12 passou para 70. De 70 passou para 500. E de 500 chegou o número hoje que nós temos, aleluia, em todo o planeta. Isso significa que Deus trabalha com a multiplicar, mas nunca com a divisão. Quem está entendendo, diga amém. Nunca Deus vai trabalhar com a divisão. Jesus mesmo disse, eu quero ler para vocês, aleluia, Mateus capítulo 12, versículo de número 25. Olha o que Jesus diz. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Deus não trabalha com a divisão, porque a divisão enfraquece. Quem está entendendo, diga amém. E nós estamos vendo hoje na sociedade, principalmente na vida de casais, esposas que não pensam como o marido que não pensa como a esposa que não defende as causas do marido, o marido que não defende as causas da esposa. E o que está acontecendo dentro deste lar? Uma divisão. Quando se divide alguma coisa, não é mais 100%. Você está entendendo? Diga amém. Quando se divide alguma coisa, não é mais 100%. Se eu rasgar esse papel no meio agora aqui, ó, ele não será mais um papel inteiro. Você está entendendo? Diga amém. Então, nós precisamos entender que há momentos que nós precisamos, aleluia, tomar uma posição, uma postura. Porque não adianta eu querer os benefícios de Deus, amar a Deus, aleluia, né? Ao ponto de querer ser beneficiado através desse amor, dessa comunhão, mas se eu ainda há porcentagens da minha vida que não estão nas mãos de Deus.
Nós estamos vendo isso aí. Às vezes a pessoa é 70% convertida, mas os outros 30% não são. Por quê? Porque essa pessoa ainda não entendeu que o Senhor não quer 70, 80 ou 90% da sua vida. O Senhor quer o 100% do seu coração, na sua vida, na sua alma, dos seus pensamentos, aleluia, para Ele. Olha o filho pródigo. O livro de Lucas, o capítulo 15 de Lucas, é o capítulo dos desviados. É os capítulos só de pessoas desviadas, É dracma perdida, é ovelha perdida, é o filho pródigo. Olha o filho pródigo. Tinha tudo com o pai. Uma vida estabilizada, algo tremendo, não passava necessidade, tinha tudo o que queria, morava numa boa casa, comia de uma boa comida, tinha tudo. Mas um dia ele quis dividir sua casa. Um dia ele quis dividir sua casa. Um dia ele chegou no pai e falou: pai, cansei de ficar nessa casa, cansei de ser seu filho, quero cair fora daqui, me dá a minha parte, eu quero ir embora, me dá a minha herança, o que o senhor tem para mim? O que o pai fez? O pai foi lá, dividiu as terras, dividiu tudo, pegou o dinheiro, entregou na mão do... E ele foi para um lugar longe. Quando a palavra de Deus fala isso, quer dizer que ele foi para outro país. Amém? Agora eu digo para você, a vida dele deu certo. A história é bastante conhecida por nós, sim ou não? Quem conhece a história do filho pródigo? Amém? Agora eu pergunto para você, deu certo a vida dele? Tudo que ele planejou deu certo? Por quê? Porque Jesus disse: nenhuma casa dividida, ela permanecerá de pé. Amém? Não teria como o filho pródigo ser feliz. Não haveria como a vida do filho pródigo prosperar. Não havia como o filho pródigo, aleluia, dar certo, se ele dividiu a sua casa. Então quem trabalha com divisão, não trabalha como Deus trabalha, porque Deus trabalha com a soma e multiplicação. Deus nunca vai dividir nada na tua vida. Deus vai separar, mas não dividir, porque Ele sabe que a divisão te separa, mas a separação te fortalece. Quem está entendendo, diga amém. Então, amados, nós temos exemplos na Bíblia. Nós temos exemplos na Bíblia porque a palavra de Deus, ela é completa e ela tem todos os caminhos para todas as áreas da minha e da sua vida. Mas a situação é: você tem lido a palavra? Você está tendo tempo a meditar nela? Você tem buscado o Senhor? Ou é só aqui no culto? Você está se dividindo entre você e Deus. Não vai permanecer. Amém, Jesus? Olha o que eu vou ler aqui, preste atenção. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18. É muito conhecido pelos irmãos. 1 Reis, capítulo 18 e versículo de número 21. Olha o que disse o profeta Elias. Disse assim: Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, mas se é Baal, siga-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. O que estava acontecendo com o povo de Israel?
povo de Israel estava dividido. Literalmente dividido. Uma parcela do povo estava, aleluia, com os olhos brilhando, né? Estavam sendo seduzidos por esse demônio chamado Baal. Outros se mantinham fiel ao Deus de Israel. Ao ponto que a nação foi dividida. O que aconteceu? Israel começou a passar fome. Sabe por quê? Porque nenhuma casa dividida entre si mesmo ficará de pé. Israel não ficou de pé. 3 anos e 6 meses não choveu. Se não chove, não planta. Se não planta, não colhe. Se não colhe, não come. Se não come, tem fome. E aonde há fome, há morte. Era o que estava acontecendo com Israel. Por quê? Porque o povo estava dividido. Então Elias, que não estava dividido entre si, Elias sabia muito bem quem era o Deus que ele cria. Ele então chama o povo e chama também Baal e os seus profetas para um desafio santo. Olha que interessante. Há momentos que você precisa sacudir seu esqueleto, irmão. Há momentos que você precisa, aleluia, dar um choque de realidade na sua vida. E Elias vai desafiar o povo. Olha aqui, ó. Vocês precisam decidir. Vocês estão divididos em 2 pensamentos. Um dia vocês dão glória a Deus, outro dia vocês dão glória a Baal. Vocês precisam decidir quem é Deus em Israel. Olha aqui. O que eu entendo com isso? O que você entende? O que a igreja entende com isso? É que nós precisamos decidir quem é Deus na nossa vida. Amém? Quem é Deus na minha vida? Ah, o Deus da minha vida é aquele Deus que tudo que eu oro Ele responde, que me abre a porta, sabe? É aquele Deus que me faz ganhar dinheiro, é aquele Deus que, aleluia, que me deixa viver do jeito que eu quero. Isso não é Deus. Isso não é Deus, isso é Baal. Porque o Deus de Israel é um Deus que cuidava de Israel. Assim como um pai e uma mãe cuidam do filho. Se você vê um filho pegando algo que não pode e botando na boca, você vai deixar ele para que ele sofra as consequências? Assim é Deus na minha vida e na sua. Há momentos que o caminho que nós enxergamos parece para nós que são caminhos bons. Meu Deus, é a oportunidade da minha vida. Mas para Deus não, são caminhos maus. E aí o que Deus faz? Deus vai e frustra os planos. Português bem claro, põe areia no negócio. Não dá certo. Aí o beiço do crente cai lá no chão, olha para o céu. Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não gosta de mim? O Senhor quer me ver sofrendo? Tinha tudo para dar certo. E o Senhor me abandonou. Não me estendeu as mãos na hora que eu mais precisava. Deu tudo errado, perdi tudo por causa do Senhor. Ninguém perde nada por causa de Deus. Amém, Jesus? Há muitas pessoas com esse relato de vida, irmãos. Há muitas pessoas falando dessa forma, agindo desse jeito, achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa na minha e na sua vida. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus não é obrigado a fazer nada para mim, a fazer nada para você. Se Ele faz, é por causa da infinita misericórdia dEle. Mas Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por mim e por você. Quem tem obrigação aqui, neste lugar, de fazer alguma coisa aqui, somos nós para Deus.
Porque se Deus me abençoar, Ele é Deus. Se Ele não abençoar, Ele continua sendo Deus. Se eu sendo abençoado ou não. Quem está entendendo, diga amém. Mas só que Deus é Pai. E Pai não cuida de qualquer jeito de filho, não. O Pai cuida bem. Amém, Jesus? Então, olha a divisão aqui no meio do povo de Israel. Elias então propôs um desafio. Elias estava firme com o Senhor. Não havia divisão no coração de Elias. Elias sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus? Ou quando a conta aperta, quando o dinheiro acaba, você já se esquece quem é Deus? Quando a porta não abre, você já se esquece quem é Deus. Que Deus é esse, irmão? Se você não estiver 100% na presença de Deus, se você não estiver 100% com a tua vida nas mãos de Deus, você pode ter certeza que áreas da sua vida vão dar errado. Não vai dar certo. Eu já passei por isso. Eu já passei, houve momentos que a minha vida não estava 100%. E eu sofri as consequências. Mas não tem coisa melhor para um ser humano que aprender com seus próprios erros. Quando nós aprendemos com nossos próprios erros, nós começamos o que? Aleluia, a não errar mais. Então a minha vida precisa estar 100% na presença do Senhor. Eu não posso estar dividido entre o reino de Deus e esta terra. Eu não posso estar dividido, aleluia, o meu coração e a sedução do mundo. Eu não posso estar dividido entre igreja e amizades. Eu preciso focar 100% na minha vida espiritual. Quando Elias chamou o desafio, ele pediu para que os profetas de Baal invocassem Baal. E ele disse: eu vou invocar o Senhor dos Exércitos. Se há divisão nesse lugar, hoje vai acabar. Por que, Elias? Porque é o seguinte: se vocês clamarem a Baal e fogo cair do céu, Baal é Deus em Israel. Mas se vocês clamarem e não cair, e eu clamar ao Senhor dos Exércitos e descer fogo do céu, o Senhor dos Exércitos é Deus em Israel. Quem está entendendo, diga amém. O que Elias estava fazendo? Acabando com a divisão. Porque a divisão não serve para você, não serve para mim, não serve para a igreja, não serve para o seu casamento, não serve no seu trabalho, não serve na sua profissão, não serve no seu estabelecimento, no seu negócio, não serve. Não vai para frente, não dá certo, tudo quebra, tudo vai embora. Porque é a divisão. Se você divide alguma coisa, não é mais 100%. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, Jesus? Nesse domingo, numa chuva chorona lá fora, algumas pessoas olharam para a chuva e não vieram, mas vocês que estão aqui, estou recebendo uma palavra agora que vem do céu para a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você dê certo. O Senhor não quer que a tua vida dê errado. E se tem alguma coisa errada na tua vida, hoje você vai sair daqui com a solução para mudar a história completa da sua história. Amém, Jesus? Então Elias, ele vai fazer o desafio. Diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal, que eram 450, eles começaram às 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã e foram até o meio-dia. Eles se cortaram com lanças, com faca. Eles, aleluia, se flagelaram, tiraram sangue do seu corpo, derramaram ali naquele lugar, fizeram de tudo. E Baal não respondeu. Elias até disse a eles: olha aqui, grita um pouco mais alto. Eu acho que Baal está dormindo.
Não está ouvindo vocês, grita um pouco mais alto, vamos, agiliza o negócio aí, fala para Baal vir logo. Mas isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque o diabo, ele engana as pessoas. Amém? O diabo, ele engana o homem, ele engana a mulher, ele engana o jovem. Mostrando, aleluia, mostrando para essas pessoas que o mundo é a coisa melhor do mundo. Melhor do mundo. Eu, quando me converti, eu falei assim, não, eu vou pregar para meus amigos. E eu comecei a pregar para meus amigos, sabe o que eles falavam para mim? Que isso, rapaz, eu tenho 18 anos, 17 anos, tenho uma vida inteira pela frente, eu vou curtir minha vida. Eu vou curtir minha vida. Não quero saber disso não, de igreja agora não, de ser crente agora não. Ah, para com isso, está ficando louco. Meu apelido era Ronaldão. Você está ficando louco, Ronaldão? Você bateu com a cabeça, irmão. Eu vou curtir minha vida, sabe? Vou curtir minha vida, vou beber, né? Tanta mulher aí. Era assim que eles falavam para mim. Sabe o que aconteceu? A maioria deles morreram. E quem se converteu está vivo aqui. Será que está dando para você entender? Se você divide a sua vida com Deus, o que vai sobrar de você? Nada. Então precisamos ter essa consciência, irmãos, pelo amor de Deus. Precisamos andar na presença de Deus de uma forma que agrade a Ele. E só tem um jeito: a tua vida ser totalmente de Jesus. Você 100% está com a tua vida nas mãos de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Abrindo mão de todas as suas preocupações. Ah, pastor, mas amanhã eu sei quem vai bater na porta da minha casa. Esquece. Descansa. Entrega na mão de Deus. Amém, Jesus? Ele é Deus. Ele é Deus. Deu meio-dia, nada de Baal. Elias se levantou. A palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Elias fez foi restaurar um altar. Quem está entendendo, diga amém. Pessoas que estão divididas, a primeira coisa que ela precisa fazer é restaurar o altar da sua vida. É restaurar o altar da sua vida. Primeira coisa que ele fez, ele juntou as pedras. E ele pegou 12 pedras e foi falando o nome delas. Amém? Judá, Efraim, Betsaida. Foi falando o nome delas. Das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque ele estava restaurando Israel naquele momento. Aquela divisão ia acabar, para que Israel voltasse a ser forte de novo. Amém, Jesus? E ele montou o altar. Os irmãos sabem da história. Cortou o animal em pedaços. Pediu para que o rei Acabe trouxesse vários vasos de água. Jogou, encheu em volta. E aí Elias se colocou de joelhos. Levantou tuas mãos para o céu e disse: Ah, Senhor, se o Senhor é Deus em Israel, ouve a voz do teu servo aqui e faz fogo cair do céu agora. É interessante, irmão, que a Bíblia tem uns detalhes, né, impressionantes, dizendo que todo o povo ficou em silêncio. Daqui a pouco começou a se ouvir um barulho de algo que vinha rasgando os céus. E quando eles olharam para cima, meu irmão, era uma bola de fogo que quando caiu naquele altar, preste bem atenção, nenhum homem
Nenhum homem de carne e osso, quando aquela bola de fogo bateu no chão, nenhum homem de carne e osso permaneceu de pé. Todos caíram por terra. Todos caíram por terra. Por quê? Porque diante de Deus, meu irmão, todo joelho se dobrará. Diante de Deus não há homem que fique de pé. João viu a glória de Deus. O Senhor apareceu para ele, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que João caiu como se fosse morto. Me fugiu as forças, caí com o rosto em terra. E ele disse: João, levanta-te, porque é o que eu tenho para falar para você, você tem que escrever. Daniel, quando viu a face de Deus, diz a palavra do Senhor, que ele caiu no chão, sem força. E o anjo de Deus foi lá, segurou tuas mãos e o levantou. E disse: Daniel, muito amado de meu Deus, vim aqui por causa das tuas palavras. Diante de Deus ninguém permanece de pé. Amém? Então, naquele momento que Deus respondeu, toda a nação de Israel começou a gritar que só o Senhor era Deus. Só o Senhor é Deus. E eles se uniram novamente. E a partir do momento que Deus viu que Israel saiu da indecisão, que eles pararam de cochear em dois pensamentos, de querer servir a dois deuses, o Senhor então, aleluia, botou a mão em Israel. A palavra do Senhor diz que Jezabel foi morto pelos cachorros. Acabe foi morto através da profecia de um profeta, morto em batalha, e os cães lamberam seu sangue. E Deus começou uma nova história em Israel. Quem está entendendo, diga amém. Aquilo que não te deixa ser feliz, aquilo que não faz sua vida ir para frente, aquilo que não está dando certo para você, Deus vai tirar. Se você permanecer em Cristo, Deus vai tirar e vai fazer tudo dar certo na tua vida. Amém, Jesus? Então, irmãos, nós precisamos, nos dias de hoje, ter essa postura na nossa vida. Ou Ele é Deus na nossa vida, ou Ele não é. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso, a procedência dela é o quê? Maligna. Mas hoje, lá no mundo, isso já não vale mais. Por causa da relatividade. O que é relatividade? Tudo hoje tem explicação. Tudo hoje tem explicação. Ah, uma pessoa morreu, tem uma explicação para aquilo. Ah, tem uma explicação para aquilo. Eu não vou na igreja, tem uma explicação para isso. Ah, eu não faço aquilo, tem uma explicação para isso. Só que as pessoas não entendem que as explicações deles, nada mais, nada menos para Deus, são desculpas. E muitas delas esfarrapadas, que não há valor nenhum diante de Deus. Ou eu faço uma pergunta aqui para os irmãos: quanto custa uma desculpa? Alguém enfia a mão no bolso e paga alguma coisa para dar desculpa? Porque se desculpa valesse alguma coisa, as pessoas não davam desculpa. Mas como a desculpa não vale nada, há muitas pessoas dando desculpa, e desculpa até mesmo para Deus. Relativando a situação, achando explicação para a situação, para poder, aleluia, justificar o seu erro, a sua falha, o seu pecado. É isso. Irmãos, sabe para quem que nós temos que olhar? E muito para a vida de Judas. Judas Iscariotes era um homem formado, aleluia. Ele tinha uma formação, aleluia, acadêmica. Era um homem administrador de empresas, porque ele era contador, aleluia, do reinado de Herodes.
Ele abandonou tudo isso, o palácio, a boa comida, o bom salário, para poder seguir Jesus. Ele esteve 3 anos e meio ouvindo Jesus pregar a palavra, mas a palavra entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque o coração dele estava na onde? No dinheiro. Nós temos que aprender com Judas. Como assim, pastor? Aprender a não fazer o que ele fez. Porque Judas, ele dividiu, ou tentou dividir, o reino do Senhor, aceitando 30 moedas de prata para poder trair Jesus. Às vezes hoje, irmãos, hoje o negócio está tão banalizado, que hoje não é 30 moedas de prata não, irmão. Hoje é um copo de cerveja, é um pino de cocaína, é uma mulher fora do casamento, um homem fora do casamento. Hoje não está valendo mais 30 moedas de prata não. Hoje está banalizado as coisas. Mas Judas fez isso, ele dividiu. Aí eu falo para você, quem divide vai permanecer de pé? Nunca. Nunca. Se você não anda na mesma visão, se você, aleluia, não ora pelas mesmas coisas, se você não luta pelas mesmas coisas, você vai cair. Essa é a grande realidade. E aí o que aconteceu? Prenderam Jesus. E quando Judas viu Jesus sendo preso, açoitado, com uma cruz nas costas, subindo o Gólgota, para ser crucificado, o diabo saiu de Judas e o acusou. Está vendo, seu desgraçado? Por culpa sua ele vai morrer. Ele olhou para 30 moedas de prata e falou: meu Deus, o que eu fiz? A palavra do Senhor diz que ele foi para o templo e jogou as moedas no templo. Anás e Caifás, que eram servos do demônio e não sacerdotes de Deus, pegaram aquele dinheiro e falaram assim: não leva para o cofre da igreja não, não coloca junto com o dinheiro das ofertas da igreja não, porque essas moedas têm sangue nela. Compra um terreno para enterrar aqueles que vêm de outro país nessa cidade, os estrangeiros. E até hoje em Israel existe o campo de sangue, que é chamado esse cemitério. Até hoje está lá em Israel, que foi comprado com as 30 moedas de prata que Judas devolveu. Judas saiu dali desesperado. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Se matar. Tirar sua própria. Por quê? Porque quem divide não permanecerá de pé. A primeira morte na nossa vida é a morte espiritual. Quando a divisão, a primeira morte é espiritual. Depois da morte espiritual, aleluia, vem a morte física. E depois da morte física, vem a separação completa de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. A palavra de Deus, ela não mudou. Ela continua a mesma. Amém? E eu volto a fazer a pergunta, que é o nome desta pregação: de que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer permanecer? De que jeito você está querendo viver? Não sou só eu que estou perguntando não, mas o próprio Deus está perguntando para você. Porque a sua vida só vai mudar quando você tomar uma decisão na tua vida e decidir o que você quer da tua vida. Quem está entendendo, diga amém. E dependendo do que você decidir, ou muda para melhor ou muda para pior. Mas uma coisa é certa, vai mudar. Do jeito que está não vai ficar. Quando você tomar uma decisão, ou muda para melhor ou muda para pior. Do jeito que está não fica. Mas você precisa tomar uma decisão.
todo homem debaixo desse céu tem que tomar uma decisão. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? Se coloque de pé.